Amém. Como é que estamos, igreja? Dia de sol. Também faz calor em Aveiro, também há sol em Aveiro, não é sempre aquela neblina. Às vezes quando a gente acorda, não é ali 7h30, 8, dá aquela, e hoje não vai estar bom tempo afinal. Não vai, a gente tem que ter fé, igreja. E hoje a gente vai estar a falar um bocadinho sobre isso também. Então eu ia-vos convidar a todos a abrirem a palavra de Deus. João capítulo 20, versículo 24 até ao versículo 29 é onde nós vamos estar hoje. João capítulo 20, versículo 24 até ao versículo 29. E vamos estar a falar sobre um homem que muita gente tem uma ideia dele como o incrédulo. Alguém se lembra dele? Quem é que é o incrédulo? Tomé. E a gente hoje vai estar a falar um bocadinho de Tomé, não só de Tomé, porque eu acredito que há um pequeno Tomé dentro de todos nós que estamos aqui. E hoje nós vamos perceber que aqui a questão de Tomé não é apenas uma questão dele, mas é uma questão de todos nós que estamos aqui. Então a gente vai começar e diz assim, João 20, versículo 24, vai dizer: Ora, Tomé, um dos 12, a gente não se pode esquecer disto. Tomé era um dos 12, estamos aí todos? Tomé, um dos 12, a quem chamavam Gêmeo, não estava com eles quando Jesus lhes apareceu. Os outros discípulos contaram-lhe: Vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu-lhes: Se eu não vir, toda a gente pode dizer, se eu não vir a ferida dos pregos nas suas mãos e não meter o dedo, bora lá, não meter o dedo. Então, se eu não vir, se eu não meter o dedo no lugar dos pregos e a minha mão na ferida do peito, não acredito. Se eu não tocar, se eu não vir, eu não acredito. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam de novo reunidos em casa e Tomé encontrava-se com eles. Apesar de as portas estarem fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e exclamou: A paz esteja convosco. A seguir disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e mete-a no meu peito. Não sejas descrente, acredita. E Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse-lhe: Crês agora porque me viste? Felizes os que creram sem terem visto. Então o título da mensagem de hoje, tal e qual como Jesus diz a Tomé, é: Não sejas descrente. Olha aí para a pessoa que está ao teu lado e grita aí aos ouvidos dela: Não sejas descrente. A gente tem que ser crentes, irmãos. Está aí algum crente hoje na casa? É que Tomé não era assim, vamos dizer, um discípulo qualquer, ele era um dos 12. Ele era um dos 12. E muitas vezes há esta imagem em relação a Tomé, que é: Tomé era o incrédulo. E nós hoje vamos desmistificar um bocadinho essa ideia. Porquê? Porque muitas vezes há esta ideia de que ele é incrédulo por causa desta atitude dele. Eu não sei se já vos aconteceu, vocês lembrarem-se de alguma coisa em relação a alguém, não porque essa pessoa fosse isso, mas porque ela tenha feito isso, ou tenha agido, ou tenha dito alguma coisa apenas uma vez. Há uma história engraçada que aconteceu, que eu nunca mais me vou esquecer. Quando eu estava provavelmente no meu 5º ou no 6º ano, eu devia ter 10, 11, 12 anos. E nós estávamos num dia de calor como este, eu estava na minha escola, em Lisboa, e nós estávamos numa aula de Educação Física. E naqueles dias assim de calor, ginásio de escola, assim, intenso mesmo. E havia lá uma rapariga, que eu não vou dizer o nome, porque senão um dia ela pode ver isto. Estava lá uma rapariga que ela suava muito. E nós estávamos na aula de Educação Física e ela tinha aquela roupa muito justinha. Então ela, como suava muito, ela começou a suar de uma zona em que, obviamente, vocês estão a ver miúdos de 9, 10, 11 anos a verem uma rapariga a começar a suar desta zona que está aqui. Estão a imaginar o que aconteceu a seguir, não é? Que foi, durante todo aquele período, os colegas da sala começaram a gozar com ela e ela começou a ser apelidada como: lembras-te daquela? Ainda hoje, anos mais tarde, em algumas reuniões que há, quando nós nos queremos referir àquela pessoa, entre aquele grupo qual? Aquela que suou de... Vocês estão a imaginar? Então eu queria relembrar só com essa história uma pequena coisa, que é: há coisas que nós não somos, há atitudes que nós não fizemos,
há palavras que nós, se calhar, cometemos o erro de as dizer uma vez, mas que nós ainda somos julgados hoje por causa de coisas que aconteceram uma vez da nossa vida, porque houve um pecado que destruiu a tua vida toda. Um erro rebenta a nossa vida toda. Uma palavra fora do sítio, uma ação fora do sítio, uma coisa que a gente não devia ter dito, uma coisa que a gente não devia ter feito, um pecado que a gente não devia ter cometido. Não foi aquele bocadinho só, não foi aquele... Não. Foi uma coisa qualquer que, de repente, pode formatar toda a percepção que alguém tem em relação a ti por algo que tu não és e algo apenas que aconteceu na tua vida uma única vez. Estamos aí toda a gente? E é tão fácil nós julgarmos os outros a partir dessa maneira e é tão fácil nós julgarmos a nós mesmos por causa disso. E eu queria te dizer hoje de manhã, tu não és os teus fracassos. Tu não és aquilo que tu fizeste uma vez, tu não és aquilo que tu disseste uma vez. E Tomé, não é esta pessoa tão descrente e tão incrédula como às vezes no contexto cristão nos fazem crer que ele é. E que nós temos que escolher olhar para os outros não a partir do pior que eles fizeram, mas se calhar do melhor que eles fizeram. Está aí alguém? Às vezes custa-nos fazer um bocado isso, porque nós somos magoados por outras pessoas, porque houve outras pessoas da nossa família, do nosso contexto, que disseram alguma coisa e fizeram alguma coisa, e até hoje nós julgamos essa pessoa não por causa daquilo que ela é, porque ela disse ou porque ela fez, mas apenas por causa de uma atitude que ela teve connosco que nós não gostamos. É tão mais fácil nós valorizarmos aquilo que uma pessoa faz mal uma vez do que das 100 vezes que ela faz bem. Está aí alguém? A pessoa faz 100 vezes uma coisa bem, faz uma coisa mal uma vez ou acontece-lhe alguma coisa uma vez e ela já é acreditada como ela é aquilo. Não, calma aí. Tomé não era este incrédulo, porque eu decidi começar a olhar para Tomé depois de viver neste contexto, com base naquilo que está a dizer em João 11, versículo 16, não vai aparecer aqui. Ouçam simplesmente o que eu estou a dizer. Tomé, conhecido por gêmeo, João capítulo 11, versículo 16. Tomé, conhecido por gêmeo, disse então aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com o Mestre. Eu prefiro acreditar neste Tomé que está aqui. Porquê é que ninguém se refere a Tomé como este aqui? Quantos de nós diríamos, quantos de nós faríamos a mesma coisa que Tomé está a dizer de bora morrer com o Mestre, bora morrer com Jesus? Quantos de nós esta manhã sairíamos daqui a dizer eu estou pronto a morrer por ele? Mas é fácil lembrarmos de Tomé. Tomé é aquele que duvidou. Não, é aquele que estava pronto a morrer pelo Mestre. E se calhar há pessoas que olham para ti, há pessoas que olham para a tua família, para o teu contexto e dizem, é aquele que disse isto, que fez aquilo, que noutra altura... E dizem, não sou essa pessoa. Como é que tu escolhes olhar para ti hoje e como é que tu escolhes olhar para aqueles que estão à tua volta? Por aquilo que eles fizeram uma vez e que não representa quem eles são ou que não representa quem tu és? Ou pela nova trajetória da tua vida e, acima de tudo, a partir de como Deus olha para nós, igreja? Isto não acontece só com Tomé, vai acontecer com Pedro. Pedro! Qual Pedro? O que negou Jesus? Não, mano! O que andou por cima das águas! Como é que... É a tua escolha olhar para o teu próximo, é a tua escolha olhar para ti e ver o que tu queres ver. Ver o que tu queres ver a partir daquilo que aconteceu, mas deixa-me dizer, não te julgues a ti mesmo e não julgues o próximo por causa das exceções da vida, porque todos nós erramos e todos nós falhamos. Se alguém não errou e não falhou, eu quero ir almoçar contigo agora. O que faz a diferença não é quem erra e quem não erra, porque todos nós erramos. O que faz a diferença é quem se arrependeu e não se arrependeu. Tomé arrependeu-se e Pedro arrependeu-se. E a pergunta que eu tenho esta manhã é, vamos nos arrepender nós também, assim como eles? A questão é se não vamos falhar ou não. Não. A questão é se quando nós falharmos, nós vamos passar o resto da nossa vida a julgarmos a nós e os outros por exceções que eles fizeram, ao invés de olhar para nós e para os outros a partir de como Deus vê, resgatados pelo sangue de Jesus naquela cruz e que agora somos redimidos, perdoados de tudo aquilo que nós fizemos, que vamos fazer e que estamos a fazer às vezes. Porque às vezes a gente sabe que a gente está a fazer alguma coisa errada e ainda assim nós fazemos. Escutem. Não escolhas olhar para ti a partir dos teus fracassos. E não escolhas olhar para os outros a partir de uma atitude ou alguma coisa que eles tenham dito ou que eles tenham feito e que hoje em dia tu ainda te sentes preso em relação a alguma pessoa da tua família, alguma pessoa do teu trabalho, alguma pessoa de algum contexto que passou por ti e tu tens uma percepção errada a partir de uma coisa que aconteceu. Eu acho que nós precisamos de fazer uma mudança de mentalidade e de começar a ver o melhor cá nos outros em vez de ver o pior cá nos outros. Está aí alguém, igreja? É fácil tu veres o pior que está, se calhar, às vezes no teu esposo, no teu marido, na tua esposa,
nos teus filhos, na igreja, no teu trabalho, na cidade. É tão fácil qualquer coisa despertar em nós. Qualquer coisa que aquela pessoa faça é motivo de irritação para nós, é motivo de nós ficarmos chateados. Ela pode fazer 10 coisas boas que a gente não valoriza, mas ela faz uma coisa mais e já está castrada por nós. Já não pode ser assim. Porque se Cristo fizesse a mesma coisa connosco, já nenhum de nós estava aqui, igreja. Está aí toda a gente. Não foi isso que Ele fez. Partindo daqui, nós escolhermos olhar para nós mesmos e para os outros, não a partir dos nossos fracassos, mas a partir de como Deus nos vê. Quando nós vamos ao versículo inicial desta passagem, João 20, 24, ora Tomé, um dos 12 a quem chamavam gêmeo, não estava com eles quando Jesus lhes desapareceu. E eu consigo me meter na pele de Tomé e dizer assim, como é que é possível? Eu sou um dos 12, ou seja, eles viviam juntos, amém? Estavam sempre juntos. Eu não sei se já te aconteceu, que é tu estás... Seja em que contexto for. Por exemplo, quando o teu clube de futebol está a jogar e quando tu vais à casa de banho é quando eles marcam. E tu, está aqui 1h30 a ver o jogo. Eu vou à casa de banho 10 segundos e é aí que é o gol. Ou tu estás a tomar conta de uma criança, ou tu estás a fazer alguma coisa e estás ali o dia inteiro e é nos 10 segundos em que tu foste fazer alguma coisa que aconteceu aquilo que tu estavas à espera. Isto já vos aconteceu? É a mesma coisa que está a acontecer a Tomé. Eu não acredito. Quer dizer, eu vivo há 3 anos que eu estou a viver com eles. Eu sou um dos 12. E agora Jesus morreu, ressuscitou. E quando Ele estava lá entre eles, eu não estava lá. Como é que eu perdi isso? Então Ele está frustrado. Ele está do género. Eu não acredito como é que eu perdi isto. E a passagem continua. Os outros discípulos contaram-lhe. Vimos o Senhor, mas Tomé respondeu-lhes. Se eu não vir, se eu não meter o dedo, eu não acredito. E o primeiro ponto que eu gostava de relembrar hoje era: não sejas descrente, vive pela fé. O título da mensagem é Não sejas descrente. Eu vou dar 3 pontos para nos ajudarem a discernir porque é que nós não devemos ser descrentes. E o primeiro é: não sejas descrente, vive pela fé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e mete-a no meu peito. São as palavras de Jesus. Não sejas descrente, algumas versões que vocês estão a ler. Não sejas incrédulo, crê, acredita. E é como se Jesus estivesse a dizer a Tomé: Tomé, tu ainda estás à espera de tocar no meu peito, tu ainda estás à espera de ver alguma coisa, então toca aqui no meu peito, então toca aqui na minha mão. Mas eu gostava de nos relembrar a todos nós, como eu acredito que Jesus está a relembrar a Tomé: tu ainda precisas de ver alguma coisa depois de tudo aquilo que eu fiz na tua vida. A sério, Tomé? A sério? Tu ainda precisas de tocar em mim, tu ainda precisas de ver alguma coisa. Quando eu tive a minha vida toda, os últimos 3 anos principalmente, a viver contigo, e tu viste-me a multiplicar os pães e os peixes, tu viste-me a ressuscitar pessoas, tu viste-me a curar. Quantos de nós estamos aqui esta manhã e a gente já não viu o poder de Deus na nossa vida, igreja? Só que não. Nós ainda somos descrentes. A gente ainda está à espera que o dinheiro bata na conta para nós virmos à igreja gritar que Ele é provedor. A gente ainda está à espera que mais um milagre aconteça. A gente ainda está à espera de ver mais alguma coisa. Nós ainda estamos à espera de tocar em mais alguma coisa para ver que Ele é quem Ele diz que Ele é, igreja. E Jesus quer despertar Tomé. Não, Tomé. Não. Queres tocar? Toca aí, mete o teu dedo no meu peito, nas minhas mãos, toca nas minhas feridas. Mas escuta, tu não precisas de ver mais nada. Felizes os que creram sem terem visto. Felizes são esses. E a palavra de Deus ensina-nos tanto em relação a isso. A palavra de Deus ensina-nos porque nós vivemos por fé e não pelo que... Então porquê é que a gente continua a querer ver tudo? Porquê é que há tanto crente a viver como descrente? Porque há alturas na nossa vida em que Deus nos vai chamar a nós lançarmos para as coisas que nós não vamos ver. Sabe, é o maior desconforto do cristão, sem ser o pecado. E lidar com o pecado e lidar com a nossa carne. É nós lidarmos com a nossa falta de fé, porque nós vivemos num mundo que precisa de ver tudo, tal e qual como Tomé está aqui a descrever. Esta passagem nunca foi tão atual como ela é hoje. E aquilo que eu gostava de despertar nos nossos corações é, irmãos, a vida cristã, ela começa na fé que nós temos. E o que é a fé? É a certeza. Sabe o que está lá em Hebreus 11, versículo 1? Eu amo essa passagem, diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos factos ou das coisas que não se... Quando é que a gente vai começar a despertar o nosso coração para nós entendermos que a gente tem que começar a viver uma vida em que nós não vamos muitas vezes ver, mas que nós temos que obedecer àquilo que Deus nos está a chamar para nós vivermos? Eu gostava que nós víssemos uma passagem que vai aparecer aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, em que diz assim: nós não fixamos a nossa atenção nas coisas que estão à vista. Escutem. Nós não fixamos
os nossos olhos nas coisas que estão à vista, nas coisas que nós podemos ver, o apóstolo Paulo está a dizer, mas naquelas que ainda não se vêem. Pois o que se vê é passageiro, mas o que ainda não se vê é eterno. Escuta. O que a palavra de Deus está a dizer é que há coisas que nós não vemos agora, mas que essas coisas que nós não vemos são eternas. Estamos aí todos, igreja? Que aquilo que nós estamos a ver agora, incluindo a nós mesmos, nós não vamos estar aqui nesta terra fisicamente para sempre. O que nós estamos a ver é passageiro, mas as coisas que nós não estamos a ver são eternas. E sabem o que é que eu me pergunto tantas vezes? É que se nós víssemos algumas coisas, talvez nós realmente mudássemos e nos arrependêssemos. Tal e qual como nos amigos de Daniel que nós vimos há umas semanas atrás, que é simples, ou te prostras, ou vais ali para a fornalha. E se calhar o medo faria-nos dizer assim, opa, espera aí. Só que há coisas que nós não vemos e por nós não vermos, nós distanciamos-nos delas. E a Bíblia está a dizer, não faças isso porque aquilo que tu não estás a ver é eterno. Está aí alguém? Não menosprezes o invisível, porque o invisível é bem mais real do que o visível, tu estás a ver, porque o visível é apenas passageiro. E que se calhar há algumas coisas que nós víssemos, há percepções, há muitos cristãos que ainda acham que o inferno é uma metáfora. Não, isso o inferno é uma metáfora. Isso o lago de fogo, como a gente viu em Apocalipse, a semana passada. Não! Isso aí é uma metáfora só, não é bem isso que a palavra está a dizer. Não, igreja! Há céu e há inferno, está aí toda a gente? É simples. E se nós víssemos isso com os nossos olhos, talvez a gente mudasse. Sabem qual é que é a conclusão? É que Deus não se move por medo, Ele move-se por amor. Porque Deus não é medo, Deus é o quê? Ele não quer que a gente se mova por medo. Eu não quero que os meus filhos que estão aqui se movam por medo. Eu quero que eles se movam por amor, igreja. Então escuta, não sejas descrente, vive por fé. E alguns daqueles que estão aqui, Deus trouxe-os aqui esta manhã só para despertar a fé de alguns que estão aqui a dizer, está na hora de tu começares a viver o teu cristianismo com fé. Foi para isso que eu te chamei aqui esta manhã. Está na hora de tu parares de viver o teu cristianismo de domingo, de fazer umas orações, de ler uns versículos, e tu precisas de começar a viver por fé. E este é o segundo ponto que eu quero dar. Tomé respondeu. E agora vamos ver a resposta que Tomé dá a Jesus, quando Jesus lhes diz isso. Diz, Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Podemos todos dizer isso em voz alta. Meu Senhor e meu Deus. Então o segundo ponto é, não sejas descrente, reconhece o senhorio de Jesus. Porque a forma como Tomé responde a Jesus, quando ele toca, é assim, meu Senhor, meu Deus. Que todos nós já tivemos isso. Porquê é que eu não acreditei? Porquê é que eu fui incrédulo? Porquê é que eu não depositei a minha confiança? Porquê é que eu não reconheci o senhorio de Jesus na minha vida? E sabem como é que o senhorio de Jesus é reconhecido na nossa vida de uma forma muito simples? Nós tocámos nesse ponto a semana passada. Pela nossa obediência. Muitos me chamam Senhor, Senhor. Mas só herdarão o reino dos céus aqueles que cumprem a vontade do meu Pai. Aqueles que obedecem, não é aqueles que falam, não é aqueles que dizem, não é aqueles que fazem algumas obras para tentarem ser salvos, porque não há obra nenhuma que vocês possam fazer, não é nada disso. São aqueles que cumprem a vontade do meu Pai, são aqueles que obedecem. Aqueles que obedecem reconhecem o senhorio de Jesus na sua vida. Como é que eu sei se Jesus é Senhor da minha vida? Porque eu vou à igreja? Não. Como é que eu reconheço que Jesus é Senhor da minha vida? Porque eu fui batizado? Não. Como é que eu reconheço que Jesus é a minha vida? Porque eu vou à igreja e faço umas orações? Não. Eu reconheço que Jesus é Senhor da minha vida. Escuta, se tu tiveres alguma vez a perguntar isso, como é que eu sei se Jesus é mesmo o Salvador da minha vida? Como é que eu o reconheço como Salvador? É simples. Nós obedecemos, igreja. E nós obedecemos às vezes em alturas em que nós não vamos conseguir ver. Isso já te aconteceu? Vezes em que tu vês claramente que Deus te está a chamar para alguma coisa, através da sua palavra, através de pessoas que estão à nossa volta, através de circunstâncias, e nós sabemos exatamente que Deus nos está a chamar para fazer alguma coisa, mas nós não queremos obedecer. Há vezes que Deus te vai chamar para fazer coisas em que tu não vais querer obedecer. Mas como Ele é meu Senhor e meu Deus, eu vou. Há vezes em que não vai ser porque a gente não vê, há vezes é porque a gente não concorda. Já houve coisas que eu estava a ler às vezes na palavra de Deus por causa do meu conhecimento limitado enquanto ser humano. Eu já discordei de Deus. Isso já aconteceu com alguém que está aqui. Deus, eu não concordo com isso.
Ah, Deus, isso é injusto. Eu não faria dessa maneira. Eu acho que isso não está certo. Eu acho que isso não está correto. Escuta, há vezes na nossa vida em que Deus nos vai chamar para nós obedecermos, não concordando com Ele por causa da nossa limitação, porque nós não entendemos muitas vezes os caminhos de Deus. Então, escuta, nós obedecemos quando nós não vemos. Nós obedecemos quando nós não concordamos por alguma limitação que nós temos. Mas em todas essas circunstâncias, nós temos que nos habituar a viver essa vida de obediência, porque esse é o reconhecimento do senhorio de Jesus. Eu queria te ler uma passagem que está em Josué, para todos aqueles que estão aqui e que têm dificuldades em viver uma vida como Jesus, como Senhor. Alguém tem essa dificuldade? Eu já a tive tantas vezes. E batalho com ela. Então eu queria te dar um versículo, e é um versículo que parece que sai um pouco do contexto, mas a gente já vai perceber porque é que eu estou a dizer este versículo. Está em Josué, no capítulo 1, versículo 8. Em que Deus se vira para Josué e diz assim: Josué, assim, Moisés morreu. E agora tu e o povo, vocês têm que se preparar para atravessar o Jordão, para ir para a terra prometida que eu tenho para vocês, porque eu tenho uma promessa para vocês. Sabes que Deus tem promessas para ti, está aí alguém? Só que Deus vai dizer a Josué, só que Josué, para tu alcançares essas promessas que eu tenho para ti, tu vais ter que dar corda ao sapato, como nós dizemos aqui. Tu vais ter que ter coragem, tu vais ter que ser firme, tu vais ter que lutar para tu alcançares as promessas que eu tenho para ti. Deus tem promessas para nós ou não? Mas a gente tem que lutar por elas ou não? É que a gente acha que Deus tem promessas para nós, mas que a gente não tem que fazer nada. E eu gostava só de relembrar, quando nós começamos a caminhar em obediência a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, nós começamos a reconhecê-lo efetivamente como Senhor da nossa vida. Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu gostava de ler a versão agora Bíblia para Todos, que diz assim: tem sempre presente o livro da lei. Eu não sei em relação a vocês, mas para mim é tão fácil ter presente os problemas da minha vida. Tem alguém? É fácil ter presente, aqui não sai da cabeça, problemas, coisas que nos assombram às vezes. Tu sabes o que é que passa na tua cabeça, que nem o teu marido sabe, que nem a tua mulher sabe, que nem os teus filhos sabem, que ninguém aqui na igreja sabe. São coisas quando às vezes tu vais dormir e que te assolam, se calhar, coisas que aconteceram no passado, mas tu sabes que coisas são essas que estão na tua cabeça. E o que a palavra de Deus está aqui a dizer é: tem sempre presente o livro da lei, não são os teus problemas. Tem sempre presente a palavra de Deus. E olha o que é que ele diz a seguir: medita nele, no livro, dia e noite. E o que é meditar? Nós vimos isso em janeiro deste ano, quando estávamos a falar sobre as disciplinas espirituais. O que é que significa meditar? Não é ler a Bíblia. Sabem que há pessoal que lê a Bíblia, mas aquilo não lhe faz grande coisa. Não adianta ler a Bíblia. A gente tem que meditar nela. E o que a palavra de Deus está aqui a dizer é: escuta, medita no livro da lei, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Não a leias. Vou ler, agora vou de férias, vou ler o Evangelho todo de João. Não faças isso. Lê 2 versículos todos os dias, mas deixa que eles entrem na tua mente. Deixa que eles entrem no teu coração. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Porque muitas vezes nós lemos a palavra, mas nós não meditamos na palavra. E eu acho que todos nós vamos conseguir perceber isto, que é quando nós meditamos, ou seja, quando nós estamos focados intensamente em alguma coisa, é mais fácil nós atingirmos os nossos objetivos. Por exemplo, quando nós estamos focados no ginásio, é mais fácil ficarmos em forma, verdade ou mentira? Mais fácil. Quando nós estamos focados no nosso trabalho, é mais fácil nós termos alguns resultados, certo ou errado? Quando nós estamos focados, meditados na palavra de Deus, se calhar é mais fácil nós vivermos como Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. E muitas vezes, escutem, os cristãos vivem vidas em que acham que vão viver uma vida cristã a ler 3 versículos por dia. A ler, não é meditar. A ler. Há estatísticas que estão apontadas, principalmente no nosso lado do globo, Estados Unidos, Europa, etc., que grande parte dos crentes hoje em dia já não lê a Bíblia. Já não lê. Ele vai à igreja, ele levanta a mão, ele faz uma oração e ele acredita genuinamente que ele é cristão por causa disso. Estamos aí todos, igreja? A maior parte dos cristãos, hoje em dia, bem mais do que 50%, acredita que para ser cristão, eu não tenho que ter um relacionamento com a palavra de Deus. Aquilo que eu tenho que estar a fazer é ir à igreja ao domingo, fazer umas orações e é isso a minha vida cristã.
Eu gostava de continuar nesta passagem que diz: medita nele dia e noite, para cumprires o que está lá escrito. Então, escuta nesta ligação que a palavra de Deus está a fazer. Há uma ligação direta entre meditar a palavra e obedecer à palavra. Estamos aí todos? Medita nela para cumprires. Medita nela, porque se tu focares na palavra de Deus, em vez de focares na tua família, eu estou a dizer que não devemos focar na nossa família, não. Estou a dizer que aquilo que nós devemos focar, o principal da nossa vida é em Deus. É isso que eu estou a dizer. E que tudo o que nos rouba o foco de Deus ao ponto de nos distanciar de ver Jesus como Senhor é mau na nossa vida. É isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a partir da palavra de Deus, se nós queremos viver Jesus como Senhor, nós precisamos de ter um estilo de vida em que nós meditamos a palavra de Deus de dia e de... Então quando tu estiveres com alguém e diz assim, eu não estou bem, ok? Não está bem. Porquê que o irmão não está bem? Porquê que a irmã não está bem? Por causa desta circunstância, por causa disto, da minha família, por causa do trabalho, etc. Oh irmão, diga-me uma coisa. O que é que o irmão meditou hoje em relação à palavra de Deus? Ah não, eu hoje não tive tempo, porque hoje... Está aí alguém? É simples. Ah não, é que houve uma coisa que aconteceu no meu trabalho, houve uma coisa que aconteceu na minha família. Eu entendo que olhando para as suas circunstâncias, você tem mais do que razão para estar deprimido, chateado, etc. Mas olha, vamos fazer uma coisa, vamos parar 5 minutos e vamos abrir aqui a palavra de Deus. Até pode ser aqui no telemóvel, que a gente usa tanto, bora utilizá-lo para qualquer coisa realmente utilizável, não é? Então, bora ler aqui 3 ou 4 versículos e meditar sobre eles. E vocês sabem a transformação que vai acontecer no nosso espírito, no nosso coração e no nosso mente quando isso acontecer. Só que a maior parte de nós somos descrentes. Nós somos descrentes. Nós achamos que meditar uns versículos não vai realmente mudar alguma coisa. Está aí alguém? Se eu meditar sobre estes versículos, será que Deus ainda pode fazer alguma coisa? E eu acredito que muitos de nós temos vivido como Tomés, porque nos habituámos a viver a vida cristã que nos ensinaram e que estamos tão longe daquilo que Cristo tem para nós, igreja. E eu gostava de levantar os nossos corações esta manhã, como a gente cantou, porque há um leão dentro desses pulmões que está à espera de vir cá para fora e de viver uma vida de adoração. E que nós continuamos a viver uma vida passiva, a olhar para as nossas circunstâncias como o motivo da nossa alegria, como a Gilana falou hoje na oração dos voluntários. E quando nós descobrirmos que muitas vezes nós dizemos que nós somos crentes, mas estamos a viver uma vida descrente, nós vamos encontrar muitas soluções para os nossos problemas. Ainda que as circunstâncias não mudem, que as coisas não mudem, mas nós vamos aprender a viver uma vida de crente. Não sejas descrente. Reconhece o senhorio de Jesus sobre a tua vida. Terceiro e último ponto, não sejas descrente. Persevera até ao fim. Diz à pessoa que está ao teu lado, persevera até ao fim. Lembram-se deste Tomé que a gente teve a falar agora? A gente vai até Atos 1, 12, 14. E sabe o que é que está a acontecer em Atos 1, 12, 14? Uma reunião de oração. Tal e qual como a gente vai ter esta quarta-feira aqui à noite. Às 8 horas. Vamos ter uma hora de louvor e de adoração. E em Atos 1, 12, 14, está a falar desta reunião de oração que eles estão lá. E olha aqui. Podemos ler aqui juntos. Vai aparecer aqui Atos 1. E vamos ler depois dos versículos 12 até aos versículos 14. E diz assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até à cidade é de cerca de 1 quilómetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe e quem? Bora lá dizer em voz alta. Quem é que estava lá? Diz lá assim em voz alta: eu ainda estou aqui. Dizes mais alto: eu ainda estou aqui. Ainda está lá. Está lá o nome dele. Não era esse que era o incrédulo, não era esse que era o descrente, não era esse que era o desobediente, não era esse que não acreditou, não era esse que não estava lá. Porquê é que ele não estava lá quando Jesus apareceu aos 11? Se calhar, não sei lá. A gente não sabe se tinha ido à casa de banho ou não sabe se tinha desistido da caminhada, não sei. Uma coisa eu sei, é que aqui ele estava lá. E que pode ter acontecido muita coisa na tua vida. Muitos fracassos podem ter acontecido. Muitos de nós estarmos aqui é altamente improvável porque nós podíamos estar em milhentos lugares do mundo. Mas a verdade perante Deus e perante hoje, 4 de agosto ou 5 de agosto de 2025, é que nós estamos aqui ou não estamos? Tomé estava lá na reunião de oração. E eu quero te dizer, persevera, independentemente dos fracassos que tenham acontecido na tua vida. Não sejas descrente.
não sejas descrente, persevera até ao fim. Porque muitos abandonaram a caminhada. Tomé, o duvidoso, querem apelidá-lo assim, muito bem, permaneceu até ao fim. Quantos daqueles que aparentemente não eram duvidosos e que não acabaram a caminhada? Está aí alguém? Não, aquele não era duvidoso, aquele ia à igreja sempre, aquele fazia as orações sempre, aquele dava o dízimo, aquele fazia todas as coisas, pois é, mas no fim duvidou e foi-se embora. E Tomé, que era conhecido como um duvidoso, numa reunião de oração, olha, o nome dele está lá. Eu gostava de ter o meu nome lá também. Por acaso está lá André também. Quão bom é nós chegarmos ao final da caminhada, olharmos para o livro da vida, como nós vimos a semana passada, e dizer assim: caneca, eu passei por coisas nesta vida mesmo tramadas, mesmo difíceis, circunstâncias mesmo complicadas, circunstâncias de família difíceis, circunstâncias de trabalho difíceis, de mudança de país e de cidade difíceis, de igreja difíceis. Eu passei por tanta coisa na vida, mas uma verdade é esta, é que eu ainda estou aqui porque eu sou daqueles que perseveram. Satanás pode tentar vir rebentar a minha vida, rebentar o meu casamento, rebentar a igreja, rebentar a Aveiro, rebentar o meu trabalho, mas não vai conseguir porque eu vou perseverar até ao fim. E é uma escolha que a gente tem que fazer. Escuta, não desistas da tua caminhada, não desistas da tua família, não desistas dos teus filhos, não desistas da igreja, não desistas desta cidade, porque Deus plantou-te aqui com propósito, igreja. Persevera até ao fim. As circunstâncias estão mal, bem-vindo. Fala com o teu irmão que está ao lado, vai ter uma vida pior que a tua. Fala com ele. Fala com ele. E ser crente, não sejas descrente. E nós vamos terminar apenas a ler 2 ou 3 passagens em que Jesus rebukes... chama a atenção, repreende. Jesus repreende a falta destas 3 coisas que nós estamos aqui a ver. Marcos 16, 14. Jesus censura a falta de fé dos discípulos. E diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade. Espera aí. Então, afinal, não é só Tomé. Jesus censurou-lhes o quê? A quem? Porque só Tomé que é o incrédulo. Igreja, não somos todos Tomés em algumas áreas da nossa vida. Se calhar alguns mais na vida financeira, outros mais na vida emocional, outros mais na vida espiritual, outros mais na vida profissional, outros mais na vida familiar, sei lá. Cada um sabe do seu contexto. O que eu sei é que ele não está a censurar Tomé pela sua falta de fé aqui, ele está a censurar os 11 que estavam lá. E a dureza do seu coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Igreja, vamos ser crentes e viver pela fé. Não sejas descrente, não sejas incrédulo, porque o Senhor vai à nossa frente. Segunda coisa que o Senhor Jesus vai censurar. Jesus censura a falta de obediência aos discípulos. Porque é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu... Simples. Ponto 2 que a gente teve a falar. Porquê é que vocês me continuam a chamar Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando? Igreja, escutem. Se nós não cumprimos a vontade de Deus, Ele não é nosso Senhor. Desculpem dizer isto tão diretamente. Se nós não cumprimos a vontade de Deus e nós não lhe obedecemos, Ele não é nosso Senhor. E eu acredito que há muita gente que vive uma fé cristã em que elas mesmo são senhoras da sua vida, mas acham que Jesus é o Senhor da vida delas. E Jesus, Ele quer romper isso. Não. Jesus não pode ser Senhor da nossa vida enquanto nós formos Senhor da vida dela. Nós sabemos isso, igreja, certo? Então eu gostava que a gente se avaliasse um pouquinho e que a gente refletisse sobre isso. Não, espera aí, será que eu digo que Jesus é Senhor da minha vida? Mas bora lá parar 5 minutos para pensar. A maneira como eu vivo a minha vida é meditar sobre o livro dele dia e noite para cumprir aquilo que a palavra diz, porque isso é o reflexo do meu amor por ele. Não sejas descrente. Vive em obediência e reconhece o senhorio de Jesus na tua vida. E por último, João 8, 31, 32. Jesus incentiva a perseverança dos discípulos e diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Escutem, ele não está a falar para aqueles que não são crentes, ele está a falar para aqueles que são crentes. Para aqueles que haviam crido nele. Se vocês permanecerem... É que
João 15 vai só falar sobre isto. Jesus vai falar sobre isto tantas vezes. Se vocês perseverarem, se vocês permanecerem na minha palavra, tal e qual como a gente viu em Josué, tal e qual, medita nela dia e noite. E Jesus agora está a dizer, se vocês permanecerem na minha palavra, só falta estar lá o dia e noite. Se vocês permanecerem lá, na minha palavra, são verdadeiramente meus. Quem é que é verdadeiramente discípulo? É quem permanece na palavra, porque quem permanece na palavra, dia e noite, noite e dia, foca nela, medita nela. A palavra é a minha vida, o Senhor é a minha vida. A presença dele é a minha vida, como nós já cantámos aqui esta manhã. Quando ele é a nossa vida, podem vir as circunstâncias que venham, que a gente treme, mas a gente não abala e a gente não cai, igreja. Porquê? Porque ele é o Senhor. Então deixa-me dizer, se hoje tu estás aqui esta manhã, e não interessa se a tua caminhada começou há uma semana ou um ano, mas tu olhas para a tua vida e tu dizes assim, eu preciso que Jesus seja realmente o Senhor da minha vida, tu vieste no domingo certo. Porque esta manhã eu acredito que vai ser uma manhã de arrependimento, para nós voltarmos os nossos olhos realmente para o Senhor e dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti e eu preciso que Tu sejas o meu Senhor, porque eu estou farto de viver uma vida de igreja como descrente. E há pessoas que têm vivido essa vida durante tanto tempo ao longo da sua caminhada, se calhar algumas durante semanas, durante meses, durante anos, em que nós vivemos uma vida em que nós nos habituámos a viver uma vida crente como descrentes. E eu quero dizer esta manhã, não sejas descrente, vive pela fé. Ponto 2. Não sejas descrente, reconhece o senhorio de Jesus na tua vida. E último ponto, não sejas descrente, persevera até ao fim. Vamos ficar de pé. Vamos orar uns pelos outros. Vamos ter um tempo de oração, de meditação. E vamos focar realmente nas palavras que Jesus nos disse esta manhã. Fecha os teus olhos e reflete sobre o que Deus disse à tua vida hoje. Se calhar alguns que estão aqui Deus quer te relembrar que está na altura de tu seres realmente crente e começares a viver por fé. Basta de viver uma vida aparente de crente, mas como descrente no interior. E começar a acreditar. Começar a crer naquilo que a palavra de Deus está a dizer. Começar a dizer, Senhor, eu sei que a tua palavra diz perdoa, mas eu recuso-me a perdoar. Eu recuso-me a viver por fé. Não deixes que a descrença continue a governar a tua vida, mas que o teu coração possa ser aberto hoje no nome de Jesus, que os teus olhos possam ser abertos para uma vida pela fé. Outros estão aqui esta manhã e a palavra que está no teu coração não é tanta fé, mas é reconhecer o senhorio de Jesus sobre a tua vida e dizeres, eu preciso viver uma vida em obediência em que Jesus é o meu Senhor. E eu queria te encorajar a tu orares esta manhã e a tu abrires o teu coração para o Senhor em voz alta, não apenas da tua mente, mas tu declarares isso com a tua boca e tu dizeres, Senhor, eu preciso que tu sejas realmente o Senhor da minha vida, Senhor. E outros estão aqui pelo terceiro ponto, de que se calhar tu vieste à igreja hoje, mas tu nem querias estar aqui. Se calhar tu estás aqui hoje e há alguma área na tua vida que tu sabes que tu não deves desistir, mas que Satanás tem atacado. Se calhar alguns querem desistir do casamento, alguns querem desistir da família, dos filhos, querem desistir da caminhada com Jesus. E o Senhor trouxe-te aqui esta manhã não apenas para te lembrar da obediência e da fé, mas da perseverança. Não desistas, filho, porque esta caminhada vale a pena. Persevera até ao fim. Eu sei que as condições são difíceis. Eu próprio te disse, no mundo vocês vão ter aflições. Eu sei, mas tu podes encontrar descanso e tu podes encontrar paz e tu podes encontrar refúgio na minha presença. A pergunta que eu te faço hoje é, tu crês? Tu crês nisso?
Tu crês que pode vir uma fé nova sobre ti agora? Tu crês que pode vir uma obediência nova agora à tua vida? Tu crês que pode haver realmente uma transformação? Será que nós queremos ou que vamos continuar a viver como Tomé nessa descrença? Aumenta a fé que está nesta sala, Senhor. Aumenta a fé em cada coração que está aqui, Deus. Para que a obediência, para que a fé, Senhor, para que a perseverança venham a encher esta sala e que o Teu Espírito, Senhor, venha encher cada coração que aqui está. Tu sabes as dúvidas que nós temos, Senhor, mas as nossas dúvidas não são o nosso Senhor. Tu és o nosso Senhor, Deus. E Tu podes lidar com as dúvidas de cada um que está aqui, Senhor. Mas apesar das dúvidas que nós temos, apesar das circunstâncias que nós estamos a passar, cada um que está aqui escolhe viver pela fé, Senhor. Escolhe viver pela obediência. Escolhe viver pela perseverança. À medida que a banda começar a tocar agora, eu quero que tu fiques no teu lugar. Nós vamos tomar a ceia a seguir. E a ceia vai ser a resposta à nossa fé. A resposta à nossa obediência. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que tu venhas despertar cada coração para viver um amor genuíno por ti, Deus. Que tu possas relembrar a cada coração que está aqui esta manhã no nome de Jesus que nada é impossível aos teus olhos, Senhor. E que cada um de nós não tem nada que não lhe tenha sido dado do céu, Deus. Que nós possamos colocar toda a nossa esperança, toda a nossa fé, toda a nossa alegria, toda a nossa obediência no nome que está acima de todo o nome, em nome de Jesus. Amém. Fica no teu lugar, vamos